Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais uma livezinha, começando a segunda-feira com tudo. E vamos lá, você que está ouvindo no Spotify, já sabe, né? 5 estrelinhas se o conteúdo faz sentido para você, se é relevante para você. Se você aí tá, não sei, ouvindo de outro lugar ou aqui na live ao vivo no Instagram, depois vai lá no Spotify e deixa a sua avaliação pra gente, pro conteúdo ficar mais relevante. Galera, hoje eu vim trazer, né, um contexto aí que é todos os dias parte aqui do meu dia a dia, por assim dizer, que é as vendas, né? Como vender mais, então como dentro hoje do que é a sua oferta, dentro do que você faz, você poder ter ainda mais resultado. Muita gente não tem planejamento nessa parte, muita gente acha que vender é ossos do ofício ali, é só, não sei, fazer ali qualquer coisa e tem que entender o cliente, eu tenho que me conectar com o cliente e não tem realmente um script, não tem um planejamento, não tem uma visão estratégica por essa área. E vender é muito mais que isso. A primeira coisa que eu diria que tem que mudar aí, que esse drive tem que disparar para você, entender que vender é servir, tá? Primeira coisa, vender é servir. Enquanto você pensar que vender é incomodar, você estará fadado a sentir uma pressão e uma coisa ruim no ato da venda. Isso sempre vai te atrapalhar, Então, João, como é que eu faço para realmente ter o drive certo na hora de vender? Primeiro é você ressignificar, então, o que significa venda para você. O que significa venda na sua cabeça? Venda é a sua capacidade de servir o seu cliente. O seu cliente, no caso, você tem que ver como alguém que precisa mais de você do que você precisa dele e você tem a capacidade, então, de entregar valor para ele. Você tem a capacidade de resolver o problema dele. E pasme, quando você tem, então, uma visão estratégica sobre venda, você também sabe que quanto mais aguda a dor que você resolve, melhor são os seus preços e maior a sua capacidade de conversão. Isso tem que estar muito claro para você. Então entenda a dor que você resolve no seu mercado. Empreender é isso. Empreender é você ter a capacidade de servir alguém através da estrutura que você criou. E quando eu falo servir alguém, esses são todos os seus stakeholders, tá? Então eu estou falando do seu funcionário, do seu fornecedor e do seu cliente. Eu não estou falando só do seu cliente em específico. Quando você vira essa chave, você enxerga então a empresa como uma máquina, uma ferramenta, não como um fim. Quem enxerga a empresa como fim, ainda hoje está passando dificuldade de crescer a empresa. Está passando dificuldade de crescer a empresa porque a empresa não tem que ser o fim. A empresa tem que ser intermediário, tem que ser algo que faz com que você use ela para chegar a mais pessoas, para entregar mais valor para essas pessoas. Então, para chegar a mais pessoas, para entregar ainda mais valor para essas pessoas, você tem que ressignificar o que significa venda na sua cabeça. Porque afinal você só vai chegar até essas pessoas através da venda. E aí vem um conceito que é o pilar 1 para mim. Esses 3 pilares que eu estou te explicando hoje, o pilar 1 é você conseguir colocar volume. João, o que você quer dizer com isso? Para mim, volume reina mesmo. João, me explica lá em que sentido você quer dizer isso, porque eu não sei o que você quer dizer com volume reina. As pessoas acham, muitas vezes, que a única forma dela conseguir ter resultado real é ela montando um plano estratégico, é ela tendo a informação tal, ela sabendo o pulo do gato, o pulo do tigre, o que é que seja. Você se torna melhor fazendo. Anota isso. Se você está me ouvindo no Spotify, se você está aqui na live, anota isso. Você se torna melhor em algo implementando aquele algo. Ou seja, a sua entrega hoje para o seu cliente, ela só vai se tornar boa, ela só vai se tornar fora da curva se você tiver volume de entrega. Ou seja, quanto mais você faz, quanto mais você entrega, quanto mais você desenvolve, maior a sua capacidade depois de pegar esse volume e entender, ok, estou ficando cada vez melhor porque eu já identifiquei essas fragilidades, já identifiquei isso, aquilo, outro. Então supera essa ideia de que você tem que fazer mais um curso, de que você tem que ver mais um conteúdo, de que você tem que ver mais um pulo do gato. O que você tem que fazer é entregar. Quanto mais possibilidades você tiver de entregar para o seu cliente, mais resultado você vai ter com esse cliente, tá? Então esse primeiro ponto que eu queria trazer para vocês dentro do que na minha visão mais funciona para vender mais, para explodir a sua venda e para você ter mais resultado, é ter a capacidade de entregar a cada vez mais. Uai, João, mas isso é um paradoxo. Se eu só vou vender mais, se eu entrego mais, como que eu vou vender então? E aí você vai fazer uma coisa que eu vou te explicar, que é oferta no-brainer. O que é oferta no-brainer? É quando você faz uma oferta que ela é tão boa
que ela se torna irrecusável. E quando ela se torna irrecusável, você tem então a capacidade de entregar. E João, como que eu faço ela se tornar irrecusável? Por exemplo, usando uma garantia forte. O que é ter uma garantia forte? É o seu cliente ver que você é skin the game, que você está junto dele. Então, se você tem uma agência de tráfego, se você tem uma agência de social media, o serviço que for online, que você usa esse canal digital para vender, dê garantias para o seu cliente. Esse é um dos pilares, dos 3 pilares: oferta, garantia e volume. Oferta, garantia e volume. Porque uma coisa ela acaba por complementar outra, uma coisa acaba por abastecer a outra, ok? Então faça isso. João, eu não sei como é que eu posso dar garantia para o meu cliente. Eu vou te explicar como é a nossa garantia dentro da estrutura de agência. A nossa garantia na estrutura de agência é muito simples. A gente vai te entregar determinado serviço, né? Durante 9 meses, que é o nosso contrato médio. Mas nos 3 primeiros meses a gente vai fazer isso e aquilo. Se você não tiver resultado com isso que a gente... Essa mãozinha é foda. Se você não tiver resultado com isso que a gente está te entregando, a gente trabalha os próximos 3 meses do nosso contrato de graça para você. Sabe o que isso mostra? Sabe o que isso mostra para o cliente? Isso mostra algo que ele está disposto a trazer resultado para a minha estrutura. Ele está colocando a pele dele em jogo. E isso a maior parte dos prestadores de serviço, a maior parte das empresas de serviço não está. Então você ter isso é muito disruptivo para o seu cliente. Quando fala em Portugal, então, que poucas empresas usam garantia, poucas empresas usam essa lógica, isso fica ainda mais forte. Então vamos bater em cima do que é a oferta então como um todo. A primeira coisa que eu te falei para ela ser no-brainer é ter uma garantia forte. Outra coisa é muito importante que eu falei para vocês: quanto mais aguda a dor, quanto mais absurda essa dor para o cliente, mais bem pago você é por resolvê-la. Então, quando você cria a oferta, um dos grandes mecanismos da oferta é você poder tocar especificamente nessa dor latente, ok? Então, o cliente que contrata tráfego, ele quer vender mais. Ele quer o quê? Qual que é a dor dele? Não ter previsibilidade de venda, por exemplo. Então, você tocar na imaginação e da dor dele, explicando que imagina você saber exatamente ou muito perto a quantidade de leads que você vai captar todos os dias dentro da sua estrutura. Qual dono de negócio que não gostaria disso? Então eu apresentar isso para o meu cliente que nem sabe direito como captar as melhores formas de captar lead, para ele já acaba por ser uma oferta, ok, eu preciso disso. É isso que você tem que buscar na sua estrutura. Como que você desenha uma oferta que seu cliente olha e fala: eu preciso dessa pessoa, eu preciso da solução que ele me apresenta. Tem gente que tem um serviço muito bom, mas a oferta é tão ruim que depois as duas coisas não se conectam. Então não adianta, obviamente que o melhor cenário é você ter um serviço muito bom, no qual seus clientes falam disso, e isso traz ainda mais clientes para a sua estrutura. Mas imagina o seguinte, imagina você ter as duas coisas, um serviço muito bom e uma oferta muito bem construída. O céu é o limite para você, o céu é o limite. João, mas como é que eu faço se não é serviço, se é produto? Cara, tem grandes cases para você olhar, de como que as marcas usam de determinados ângulos para que as ofertas dela sejam disruptivas. E aí vai bater muito em branding, vai bater muito em posicionamento, ou seja, ela vai querer conectar com uma persona específica. Tem uma loja que eu gosto muito, que é a Nude Project, que é dos espanhóis assim da minha idade, moleque muito disruptivo. E por que eles vendem tão bem? Porque eles se conectam com uma determinada tribo de uma forma que faz com que a oferta deles, por mais que seja acima do preço de mercado do streetwear, né? Eles vendam muito bem, porque eles criam comunidade, eles se conectam. Então isso faz parte da sua oferta também. Mas quando a gente fala no escopo do serviço, você pode adotar ainda mais outras coisas, como por exemplo isso que eu estou dizendo. É garantia, conectar exatamente com a dor que o cliente tem. A gente vê às vezes ofertas insignificantes simplesmente porque elas são generalistas. O que é uma oferta generalista? É uma oferta que ela tenta falar para todo mundo. Deixa eu te contar uma coisa, não tenta falar para todo mundo não, porque quem fala para todo mundo, no final das contas, não precisa nem dizer, não vai estar falando para ninguém. Tão simples quanto isso. Você tem que entender quem que é a sua tribo, se você for uma marca, e você tem que entender qual que é a dor latente que você resolve se você for um serviço. Agora, você ficar se posicionando, eu resolvo isso, mas também resolvo aquilo que eu tenho uma história ótima para contar para vocês. Outro dia eu fui numa reunião em que tinha uma outra agência que agenciava o parceiro de negócio do meu cliente. E a agência era aquelas agências premiadas XPTO aqui de Portugal. Então vocês imaginam o que era a lógica da agência, né? Era um cara todo engomadinho, falando de coisas super generalistas. Eles são tão generalistas, essa agência, que eles até são um escritório de arquitetura também. Olha que loucura.
Olha o quão abstrato é o serviço que eles prestam. Nós somos uma agência 360 mais um ateliê de arquitetura. Como assim? Como assim? Mas peraí, quem que você serve? Como é que você serve essas duas pessoas? Então entenda exatamente quem que você serve, como você serve, qual que é a dor latente para não passar essa vergonha, que foi esse caso que eu estou contando para vocês. É muito importante ter então uma capacidade de enfiar o dedo na dor do cliente e rodar, porque você sabe resolver aquela dor. Agora vai com essa de que você resolve muitas dores para você ver que ressonância que você vai criar. Nenhuma. Você não vai criar nenhuma, porque você tem que ter essa capacidade de identificar onde está o seu fator desleal. João, o que é o seu fator desleal? O seu fator desleal é aquilo no qual você se posiciona, no qual também você tem uma facilidade de gerar valor com aquilo e uma facilidade de causar aquele impacto positivo dentro do que é um cliente, dentro do que é a sua audiência. Então, para mim, o meu fator desleal está muito na aceleração da cabeça do cliente e do pensamento estratégico dele. Dentro do meu time, eu tenho gestores de tráfego surreais, onde o fator desleal dele está em criar as melhores estratégias para impactar o público do cliente. Eu tenho o Fábio de Head de Growth, que ele tem uma capacidade estratégica e empresarial gigante para conectar com esse cliente. Então, entenda o seu e o do seu time. Onde estão esses fatores desleais? Ok? E isso vai fazer com que você tenha muito resultado. Isso vai fazer com que você seja separado, né? Separar o que é o joio do trigo dentro do seu mercado. Você não vai ser nem o joio nem o trigo, você vai ser assim um pedacinho de ouro no meio desse fuzuê que é o mercado. Porque a maior parte das pessoas não tem nem nível de consciência para isso. Para algumas pessoas o que eu estou dizendo pode ser básico, mas provavelmente você já tem resultados acima da média. Interrompendo aqui o episódio para te pedir para se inscrever no canal, para sentar o dedo no like se fez sentido para você. Isso ajuda a gente a ganhar relevância, chegar a mais pessoas como você que querem tocar o terror e fazer o que tem que ser feito. Tamo junto, bora lá, é só o começo. Se você faz sentido e é algo que você ainda não está aplicando, tá tudo bem. Fica tranquilo, isso só significa que se alguém está em busca de conhecimento para implementar. Só que faz uma coisa, diminui o tempo de implementação. Entre absorver e implementar tem que ser o mais curto possível. Porque isso vai causar outro efeito, que é um efeito dominó na sua vida. Quanto maior for sua capacidade de absorver um conhecimento e implementar ele para validar, maior vai ser suas vendas, maior vai ser seus resultados, maior vai ser o tesão do seu time fazer acontecer, porque eles sabem que cada coisa que vocês transformam e melhoram vão ser implementadas, vão ser medidas e vão ser otimizadas. Isso é surreal dentro de uma estrutura. Isso faz com que as coisas aconteçam. Tem mais um ponto que eu adoro dentro do que é uma lógica de vender cada vez mais e melhor. É você ouvir os clientes que você já tem. Porque se ouvir os clientes que você já tem, o que isso gera? Isso gera uma capacidade sua de identificar buracos, de identificar gaps que você talvez não estivesse olhando para lá. Se você não tivesse sentado e conversado com o seu cliente. Quantos de vocês aqui têm clientes e tem follow-ups constantes com esse cliente? Não, João, mas meu time está em cima do cliente, meu time isso, meu time aquilo. Tudo bem, mas dependendo do tamanho da sua estrutura, vale a pena você mesmo conectar com esse cliente, trocar ideias, saber, ok, dentro do que a gente tem feito, o que tem melhor funcionado para você, o que tem de frágil, por mais que ele já entregue isso no report, por mais que você já entregue isso para ele também no report. É muito importante você ter uma proximidade inicial com o cliente. Você ter uma visão muito clara de onde estão as dores, se elas estão sendo sanadas ou não, de onde estão os pontos cegos. Porque às vezes você não faz otimizações relevantes na sua estrutura porque simplesmente você não ouve o seu cliente. Se o CEO da BlackBerry, que era um cara genial do Vale do Silício, tivesse ouvido os clientes, ele tinha mudado antes de levar a empresa para o buraco. Quem não sabe, a BlackBerry era aquele celular que bombava na época, que tinha os vários botões. Até Steve Jobs vir com o conceito do iPhone, com o conceito do touch e derrubar todo mundo. Então, ouça o seu cliente, cara. Você quer melhorar em venda, você quer escalar o seu negócio, ouça os clientes que você já tem. Você vai entender esses pontos esses pontos cegos na sua estrutura, na sua entrega, no seu serviço, e você vai ter capacidade de otimização. Recapitulando, oferta, volume, garantia e também, por exemplo, a capacidade de estar constantemente ouvindo o seu cliente, constantemente estando próximo. João, mas isso só funciona para serviço? Não, claro que não. Quão isso é a realidade de produto? O quão isso é a realidade de produto? As empresas que mais se destacam são aquelas empresas que elas têm a capacidade de entender o que é o estilo de vida do cliente, entender o que a comunidade valoriza e entregar cada vez mais. Um case que eu acho surreal, é genial, é o case da Gymshark, gente. Quem não conhece a Gymshark, enfim, ela não é muito grande no Brasil, ela nem entrou no Brasil antes, se eu não me engano, mas ela é um case muito grande na Europa e Estados Unidos e mercado inglês em geral.
A Gymshark é uma marca de roupa de ginásio, roupa de academia, e ela se destaca muito por quê? Porque ela cria uma comunidade, ela quase não tem lojas físicas. Por acaso eu vi uma loja física dela no Dubai Mall, mas é o maior shopping do mundo. Então faz sentido que ela tenha lá uma presença física. Mas a presença física da Gymshark é quase como se fosse assim um mini, como é que chama aquilo? Showroom, poderia se dizer. Não é uma loja de departamento, porque o cara sabe que ele não vende roupa de ginásio, ele tem a maior comunidade de pessoas que gostam de treinar pesado. É diferente, porque aí o cara sabe exatamente para quem ele serve. Ele é uma loja de online avaliada em $1 bilhão. Ele é uma loja online, só que ele tem um volume de venda de milhares e milhares de euros, e ele tem uma avaliação empresarial de 1 bi, de valuation da empresa, 1 bi, mais de 1 bi. Por quê? Porque ele não criou uma marca, ele criou um estilo de vida. A Gymshark não é uma marca, é um estilo de vida. Então o cara tem a capacidade de entender as dores. Imagina a quantidade de objetos brilhantes que o Brian Francis, lá, o dono da Gymshark, não teve. Como assim, João, objeto brilhante? Você começa a crescer, vai vindo propostas. Ô João, vamos abrir aqui um segmento X, vamos abrir um segmento Y. Agora aí você comunica aí com a audiência tal, faz todo sentido você ter essa marca aqui, faz todo sentido você abrir um espaço físico de não sei o quê, faz todo sentido. Cara, será? Será mesmo que faz sentido? A sua capacidade de manter o foco naquilo que você sabe que melhor serve o seu cliente é uma capacidade muito fora da média. O Ben Francis da Gymshark, ele teve essa capacidade. Você imagina o cara escalando uma marca online, um e-commerce, para 1 bi de valuation e centenas de milhões de faturamento, de faturação. Quantas vezes não falaram para ele assim, vão abrir equipamento de academia também? Vão abrir roupa de corrida? Por que você não lança tênis de corrida? Por que você não lança isso, você não lança aquilo? E ele falou vários nãos para focar no sim, que era a comunidade de pessoas obcecadas por treinar pesado, que é quem usa Gymshark. E agora um monte de gente de outras comunidades valorizam usar a Gymshark. Eu estou na fase da minha vida em que a moda para mim agora é ser triatleta. Mas se eu tenho que comprar roupa de desporto, eu compro Gymshark. Por quê? Porque na época que eu estava mais orientado para academia, e eu vou voltar depois do Ironman esse final de semana, eu vou voltar a focar na academia, eu gostei, senti parte da tribo e falei, mas já não compro outra coisa. Vocês entendem a lógica? Vocês entendem o quanto é poderoso você ter a capacidade de foco em uma determinada dor, ou num determinado público, ou numa determinada comunidade, e olhar para o lado e falar assim, chega, ó, cala a boca todo mundo. Eu sei que tem potencial para isso, potencial para aquilo, potencial para aquilo outro, mas o meu foco é ser o melhor nisso daqui. E aí sim, não se desviar, enquanto você não fizer alguns milhões nesse caminho. Porque dá para fazer, mas sempre existe um objeto brilhante. Eu voltei com a ideia, obviamente a gente tem um plano estratégico de internacionalização do nosso serviço, e ter tido algumas reuniões em Dubai acelerou a minha visão sobre isso, só que eu tenho certeza que eu ainda consigo botar muita profundidade no mercado português. A gente vai fazer um dos melhores eventos de marketing digital em Portugal, a gente está servindo bons clientes, cada vez melhores clientes no mercado português. Por que eu vou inventar agora? Por que eu vou inventar agora, nesse momento, de fazer um esforço gigante de internacionalização? Não vou. A internacionalização ela vai começar gradativamente, mas não vai existir um esforço gigante da minha parte de fazê-la. Por quê? Porque o nosso foco está em botar profundidade no mercado português. Então vai vir agora um cliente de Dubai, depois vem 2 outros de lá também, o primeiro do mercado inglês. Está tudo bem, fique em paz, tranquilo. Meu foco ainda é Portugal. Porque ainda consigo servir muito esse mercado, ainda consigo botar muito volume nesse mercado. Enquanto a gente não estiver botando volume a sério aqui, não faz sentido internacionalizar. E aí, às vezes eu falo com um lead aqui que vende 10 mil euros na loja online dele, ou 10 mil euros na agência, o que é que seja, por mês, e tá assim, acho que eu tenho que ir para Espanha, Portugal não é mercado para mim. Alô, você tá falando sério? Portugal não é mercado para você? Se serve 20 clientes, 30 clientes, você está achando que Portugal ficou pequeno para você? Como assim? Dá para botar muita profundidade nesse mercado. Muito. Por acaso a gente não sofre isso no Brasil, simplesmente porque o Brasil é um país continental e também a gente tem uma síndrome de vira-lata gigante. Então a gente acha que tudo é muito distante no Brasil. Então acaba porque por a pessoa resistir um pouco à internacionalização. Aqui facilmente isso já vira assunto. Por quê? Porque é um país que está próximo de outros e tem uma facilidade de ir e vir gigante. Então já tem logo essa, tem que ir para Espanha, tem que ir para França, tem que ir para não sei o que. Calma,
Calma, faz dinheiro a sério em Portugal primeiro. Serve clientes a sério em Portugal primeiro. Depois você dá esse salto. Galerinha, seguinte, eu tô fazendo todas as lives, eu tô fazendo mentoria gratuita, tá? Eu trago alguém aí que tá ouvindo a live, tá empenhado, tá engajado, quer crescer, quer desbloquear, para bater um papo aqui comigo no ao vivo, tá? E a gente desbloquear aí algum desafio que você tenha. Então, quem tiver interesse agora de entrar ao vivo aqui comigo e trabalhar no seu desafio, manda aí pra mim assim, ó, DC, de Digital Connect, que é o melhor evento de marketing digital do Norte e que vai ser assim surreal nos dias 22 e 23 de novembro. Inclusive, se você ainda não garantiu o seu ingresso, vai lá na bio do meu Instagram. Mas faz o seguinte aqui antes. Quem quer desbloquear algum desafio que tenha, manda DC aqui nos comentários. Ah, não, mas eu não quero aparecer. Ah, é porque eu tenho vergonha, é porque eu não sei o que. Cara, o seu resultado está do outro lado daquilo que você tem medo de fazer. Entra aqui na live e bora construir em cima do seu desafio. Manda aqui no comentário assim, ó, DC. Vou esperar aí 5 minutos para os corajosos e quem realmente quer tocar o terror começar a mandar DC aí. Se não mandar, ó, você que perde, pra mim eu tô aqui para te servir. Se você não mandar, você que perde. Indicação de livro, Tribos. Ah, sei, eu já vi esse livro. Fala sobre o conceito de como liderar tribos e criar comunidades. A minha sócia Raíssa tá lendo esse livro. E aí, meu cara, reunião agora? Pra cima, fazer ali. Daqui a pouco eu tô entrando, só vou tentar aqui contribuir para a vida e jornada de alguém. Pessoal, vamos lá, manda aí DC, qualquer um de vocês, mandem DC pra gente construir em cima de um desafio seu. Vou dar aqui 5 minutos, tá? Para mandar aí um DC e a gente começar a construir em cima de um desafio seu. Mas é isso que eu vim dizendo, vender mais é saber quem que você serve, é ter uma garantia, é construir uma oferta surreal e é ouvir o seu cliente. Começa a ouvir o seu cliente para você ter resultado. Tá? Se você não souber exatamente quais são os pontos cegos da sua entrega, do seu produto, você vai ter dificuldade em escalar, você vai ter dificuldade em melhorar e otimizar, tá bem? Então mandem aí DC nos comentários de Digital Connect, eu vou te chamar ao vivo aqui na live e a gente vai construir em cima de um desafio seu, tá? A gente vai construir em cima do desafio seu para desbloquear qualquer... Às vezes, cara, a gente paga milhares de euros no Mastermind, milhares de reais no Mastermind, numa mentoria, no que é que seja, para ouvir uma coisa que desbloqueia um empilhamento de outros resultados. Então é sim muito poderoso ter a oportunidade desse tipo de troca. E se você está aqui gastando o seu tempo para me ouvir, para ouvir o que eu posso contribuir para você e para o seu negócio, e não meter um DC ainda aí nos comentários, eu realmente não te entendo. Eu não te entendo porque o foco de você absorver conteúdo de alguém é você também não só ter a possibilidade de entender o que aquela pessoa fez, mas se você tiver a possibilidade de usar a cabeça daquela pessoa para crescer em cima do seu desafio, é melhor ainda. E aqui eu estou oferecendo gratuitamente. Manda aí DC que eu vou te chamar para a live e vou te ajudar em cima de um desafio seu, tá? Vou esperar aí os próximos 5 minutos e continuando aqui, enfim, o resto do dia do que tem que ser feito aqui. E a partir de agora, até o evento, até os dias 22 e 23, eu montei um desafio para mim mesmo. Em todos os dias da semana eu vou fazer 2 lives, uma de manhã e uma à noite, uma meio-dia e uma às 8. E mas tem 11, 12 pessoas na live, vale a pena você gastar de 30 minutos a 1 hora do seu dia para contribuir? Cara, não cabe nessa sala aqui que eu tô 11 pessoas, não cabe, porque aqui é uma sala para 6, que é o nosso novo escritório físico. Então, sim, vale muito a pena eu poder contribuir com vocês, mas eu quero contribuir em mais profundidade ainda. Então, manda aí, gente, DC, quem tá aí ouvindo, para entrar na live comigo e a gente desbloquear um desafio seu. Por mais simples que seja o desafio, eu quero te servir, eu quero contribuir para a sua jornada. Então, aproveita aí do meu tempo, do meu know-how aqui no mercado português para poder contribuir com você. E essa live, o conceito principal que eu queria trazer é justamente esse, é você acelerar suas vendas através de alguns conceitos básicos. João, mas por que você disse que é básico? Porque é básico. É simples, mas não é simplório, é simples, mas tem que ser executado. Tem que ser executado com consistência. Tem que ter um empilhamento de energia de execução para que isso vire resultados grandiosos na sua estrutura, ok? Então, assim, abri aqui para vocês mandarem DC para a gente poder bater um papo em cima de um desafio. Como ninguém mandou, vou dar seguimento, tá? E você perdeu a oportunidade, então, de receber aí uma mentoria gratuita. Até agora foi a primeira vez que isso aconteceu. Todos os dias, já tem aí 10 lives, 10 dias seguidos, 2 semanas, 5, que eu tenho feito lives e todos os dias tem desbloqueado o desafio de alguém. Por acaso, hoje, nessa segunda-feira, ninguém, quis colocar a cara para resolver um problema. Então vocês não devem ter problema, devem estar todos faturando milhões já. Então eu fico mais tranquilo e fico mais em paz quanto a isso. Tô tocando interfone aqui no escritório. Mas é isso, o que eu queria trazer para vocês mesmo era o conceito de como acelerar a venda de vocês. Quem estiver presencialmente no Digital Connect
nos dias 22 e 23 de novembro, vai receber ainda mais estratégias digitais para escalar a venda, para escalar o posicionamento, para melhorar a estratégia digital que está tendo. Então aproveitem, vão no link da minha bio, clica no link da bio, compra o ingresso. Quem comprar o VIP, que é o Diamond, vai ter a parte de jantar com palestrante, vai estar próximo de pessoas que estão tendo resultados surreais e ainda vai ter uma auditoria do negócio por parte da gente. Eu vou ter que terminar a live, que eu vou ter que atender aqui o interfone, mas eu queria passar para vocês, era justamente essa visão estratégica de crescimento. Obrigado por acompanhar até aqui. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, é só aí, ó, sentar o dedo nos 5 estrelinhas aí para tornar o Mafra Talks cada vez mais relevante e impactar mais pessoas. Tamo junto, é só o começo e bora tocar o